Olá, meus alunos de Matemática Financeira, aqui é a professora Vera. Hoje nós vamos falar sobre juros. Juros é o recebimento de uma remuneração sobre um capital, tá? E é uma recompensa por nós não usarmos esse capital. Então, quando nós estamos emprestando dinheiro para alguém, nós recebemos juros como recompensa por deixar alguém usar o nosso capital. Quando nós pagamos juros, nós estamos tendo um ônus, tá? Por usar um valor, um dinheiro que é de outras pessoas. Nós vamos começar hoje pelo juros simples. O juros simples é o regime de capitalização simples, são os rendimentos calculados sempre sobre o valor inicial, não incidindo sobre o valor inicial, juros sobre juros. Então, sempre incide somente sobre o valor inicial os juros. Bom, questões práticas disso. O juros simples não é utilizado no mercado financeiro, não é utilizado pelos bancos. Mas nós precisamos ter conhecimento de como funciona o juros simples. A gente não vai se ater muito a ele, mas nós precisamos conhecer. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo. Nós temos R$1.000 aplicados, emprestados ou pegos como empréstimo, durante 4 meses a taxa de 30% ao ano. Então, nós temos uma taxa de 30% ao ano e o período em meses. Então, nós temos que ter o cuidado de que sempre a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo, ou seja, ou tudo em ano ou tudo em mês. Nesse caso, se a gente pensar que uma taxa de 30% ao ano, ela corresponde a 2,5% ao mês, então nós vamos ter sobre os R$1.000 incidindo durante 4 meses, 2,5% ao mês, o que vai dar um juros de R$25. Então, no primeiro mês dá R$25, no segundo mês dá R$25, no terceiro mês dá R$25, no quarto mês dá R$25. Ou seja, quem tomou esse empréstimo ou quem emprestou esse valor vai receber lá no final R$1.100. Então, os R$25, os 2,5%, são sempre sobre o valor inicial. Essa é a característica do juros simples. O juros incide sempre sobre o valor lá no início. Sempre sobre o valor presente, que a gente chama de VP, ou muitas vezes se chama de C, de capital. Os juros de J. Então, nós temos ali os juros formados pelo valor futuro, pelo 1.100, menos o valor presente. Então, nós temos aqui de juros R$100, que é os R$25 durante os 4 meses. Então, os juros é R$100. O montante, ou o valor futuro, de R$1.100. O que é o valor futuro? O valor futuro é o valor presente, os R$1.000, mais os juros. Vão formar o valor, o montante, o valor futuro, depois dos 4 meses. Então, quais são as fórmulas que nós temos? Que a gente pode dizer que juros é o valor futuro menos o valor presente. Então, os R$1.100 menos os 1.000 me dão R$100 de juros. Ou também nós podemos dizer que os juros é o valor presente aplicado à taxa, e é taxa, vezes o tempo, vezes o número de períodos de aplicação da taxa. E a gente vai ter o valor dos juros. Ou também nós podemos dizer que o valor futuro é o valor presente que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes N, que é o período de tempo de aplicação da taxa de juros. Ou ainda, uma outra fórmula alternativa, que o valor futuro é o valor que a gente aplicou, o valor presente, o valor aplicado, mais a taxa de juros.
Qual é o cuidado que nós temos que ter nessas formas? Que a taxa de juros não deve ser em porcentagem. A taxa de juros, ela deve ser em decimal. Tá? Por exemplo, se nós temos aqui juros, resultantes da aplicação de R$300 durante 5 meses, a taxa de 3% ao mês. Qual é o valor futuro ou o montante? O valor futuro vai ser os R$300 aplicados à taxa de 3%, né, durante 5 meses. Então, eu tenho aqui a taxa de 3%, dividindo por 100, ela dá 0,03 ao mês, durante 5 meses, vezes 5. Então, vai me dar um valor futuro de R$345. O que é o valor futuro? É os R$300 mais os juros que foi recebido nesse período, que é de R$45. Então, cuidado, sempre a taxa tem que estar dividida por 100, não pode estar em porcentagem, e a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade do tempo. No caso aqui, é 3% ao mês durante 5 meses. Um outro exemplo, né? Qual o valor de resgate de uma aplicação de R$1.200 que após 15 meses foi resgatado a taxa de juros ao ano de 48%? Bom, eu quero saber qual é o valor de resgate, eu quero saber qual é o valor futuro da aplicação de R$1.200 após 15 meses a taxa de 48% ao ano. Bom, aqui nós temos um problema que a taxa está em ano e o tempo está em mês. Tá? Ou a gente transforma o tempo para ano ou a taxa para mês. Né? Se nós temos aí 48% ao ano, nós temos uma taxa de 4% ao mês. Então, nós vamos ter aí que os R$1.200 vão ser aplicados durante 15 meses a uma taxa de 4% ao mês, o que vai me dar um valor futuro, um valor de resgate dessa aplicação de R$1.920. Então, tempo em ano, tempo em mês e taxa em mês. Se nós usarmos a taxa ao ano, o tempo também tem que ser ao ano. Uma observação. Quando a gente está trabalhando com juros simples, a taxa proporcional, ela também é equivalente. Ou seja, nós temos uma taxa de 48% ao ano, dividindo por 12, ela me dá uma taxa ao mês. Então, nós temos 48% ao ano, dividido por 12 dá 4% ao mês. A mesma coisa, se eu tenho uma taxa de 4% ao mês e eu quero transformá-la para ano, eu tenho aí, multiplicando por 12, tenho a taxa em ano. Isso a gente diz que as taxas são proporcionais, quando a gente consegue multiplicar ou dividir pelo número de períodos da taxa e a gente tem a taxa em outra unidade de tempo. Só que a gente tem que cuidar que dentro de juros simples, a taxa proporcional, a taxa fazendo a divisão ou a multiplicação pelo número de períodos, também me dá uma taxa equivalente. Ou seja, se eu aplicar lá os R$1.200 a uma taxa de 48% ao ano, a gente teria que aí pegar e dividir o 15 por 12, que vai dar 1,25 anos. É a mesma coisa que aplicar uma taxa sobre os R$1.200, uma taxa de 4% ao mês durante 15 meses. Então, em juros simples, taxas proporcionais também são equivalentes. Quer dizer, aplicando a taxa ao mês por um período de 15 meses, eu vou ter o mesmo resultado do que aplicando a taxa ao ano durante 1,25 do ano.
1,25 do ano. Que são, que equivale aos 15 meses, a 1,25 anos. Vamos ver outros exemplos. Né? Por exemplo, uma aplicação de R$500 durante 24 meses a uma taxa de 13% ao mês, ela é a mesma coisa, né? Ela equivale à aplicação, né, desse mesmo valor durante 2 anos a uma taxa de 36% ao ano. Então, eu posso trabalhar com o tempo, tá? E a taxa aí em anos ou em meses, desde que as duas estejam na mesma unidade. Tá? E aqui, em juros simples, a gente disse que uma taxa de 3% ao mês é equivalente, e é proporcional também, né, a 36% ao ano. Ou seja, se nós aplicarmos R$500 a uma taxa de 3% ao mês durante 24 meses, é a mesma coisa que se a gente aplicar uma taxa de 36% ao ano durante 2 anos. Vai dar o mesmo resultado. Então, as taxas aqui proporcionais também são equivalentes. A gente só tem que ter o cuidado de que a taxa sempre dividida por 100 e a taxa e o tempo sempre na mesma unidade de tempo. Tá? Um outro exemplo, né? A que taxa de juros anual se deve aplicar R$820 para que ao final de 6 meses se tenha R$123 de juros? Bom, R$820 é meu valor presente. Tá? R$820 é meu valor presente. Os juros é de R$123. Durante 6 meses, eu vou ter uma taxa de 2,5% ao mês, né, que me dá uma taxa ao ano de 30%. Está perguntando qual é a taxa de juros anual. Então, eu posso também calcular qual é a taxa. Exemplo 2. Durante quanto tempo devo aplicar R$500, o valor presente, né, para que eu tenha no futuro R$700? Bom, R$700 é valor futuro, ou seja, tenho aqui R$200 de juros. Então, eu tenho juros de R$200, valor presente de 500, a taxa de 5% ao mês. Eu quero saber durante quanto tempo vai ser essa aplicação. Então, 500 vezes 0,05 vai dar 25N, né, igual a 200. 200 dividido por 25 vai me dar 8 meses. Bom, como que eu sei que o N é em mês? Porque a taxa está ao mês. Então, meu tempo vai ser em mês. Exemplo 3. Qual é o valor que deve ser aplicado hoje para que daqui a 2 anos e meio nós tenhamos R$2.000? R$2.000 é valor futuro. Sabendo que a taxa de juros ao mês é de 2%. Então, eu tenho o valor futuro de R$2.000. Eu quero saber quanto eu devo aplicar hoje. Então, é o valor presente. Né? Sabendo que a taxa é de 2% e o tempo é 2 anos e meio. Bom, 2 anos e meio, nós vamos ter que transformar para mês, porque a taxa está ao mês. Então, se nós considerarmos que nós temos um valor futuro de R$2.000, o valor presente nós não conhecemos, a taxa de 2% ao mês, aplicados durante 30 meses, a gente vai ter, resolvendo 1 mais 0,02 vezes 30, vai dar 1,6 valor presente, igual a 2.000. 2.000 dividido por 1,6 vai me dar um valor presente de R$1.250. Ou seja, tem que aplicar hoje R$1.250 para termos R$2.000 daqui a 2 anos e meio, a taxa de 2% ao mês. Ok, pessoal? Vamos fazer os exercícios depois disso. Um abraço.